Muitas informações do Fluminense nesse vídeo. O Fluminense tem até hoje para enviar lista à Conmebol. Tem negócio fechado, o Fluminense anunciou. Também informações para quem vai para o Peru, para quem quer fazer a festa aqui, ajudar na festa no primeiro jogo em casa do Fluminense na Libertadores. O Fluminense também foi destaque em evento esportivo, então deixa o seu like, ativa as notificações e esse vídeo aqui você vai ficar muito bem informado nesse feriadão. Bora para as notícias do Fluminense? Gente, informação importante aqui, porque o Fluminense ele tem até às 7 horas da noite dessa sexta-feira para apresentar a lista de jogadores e corpo técnico chamada lista de boa-fé de inscrição, né, da Libertadores. O Fluminense vai poder escrever até 50 jogadores que receberão número de 1 a 99. O número 1 é reservado exclusivamente ao goleiro. Caso o Fluminense avance ao mata-mata, nas oitavas poderia substituir 5 jogadores da lista inicial de 50 nomes. Se, sei lá, aquele zagueiro, né, que é ídolo, que no Fluminense resolveu voltar, ele poderia ser inscrito na fase de mata-mata. Os novos inscritos herdarão o número utilizado pelos jogadores anteriores, conforme previsto no artigo no livro de regras da Conmebol. Em 2023, o Fluminense divulgou a lista de nomes no dia 3 de abril, 2 dias antes da estreia contra o Sporting Cristal. O Fluminense vai viajar na segunda-feira à noite para o Peru, onde vai encarar o Alianza Lima na estreia da Libertadores. Antes desse primeiro jogo, o Fluminense ele vai treinar lá no La Videna, no CT da seleção peruana. Então, informação muito importante, o Fluminense deve preencher esses 50 jogadores, não é obrigado a inscrever 50 jogadores, mas o Fluminense costuma preencher. Quem não lembra, né, do River Plate lá na pandemia, não quis preencher todos os 50 jogadores e teve muitos jogadores de fora em jogo, e até o Enzo Pérez teve que agarrar, né, jogar no gol, o volante Enzo Pérez. Então o Fluminense ele costuma assim inscrever, nem que coloque lá a galera da base, mas sempre preenche esse número de 50 jogadores. Então a gente fica na expectativa, né, de ver alguns nomes sendo inscritos, por mais que não sejam utilizados, mas a gente gosta de observar algumas ponderações, algumas colocações que o Fluminense possa fazer nessa inscrição da Libertadores e projetar, né, se algum jogador pode ter chance durante o torneio. Então essa é a primeira notícia. O Fluminense tem até hoje, gente, até hoje. Feriadão, eu sei que o Fluminense tá rindo, a galera deve estar curtindo o feriado com a família, mas o Fluminense, alguém vai ter que trabalhar para enviar essa lista à Conmebol. Quero falar agora sobre quem vai ao Peru, gente, porque é sempre muito importante trazer esse tipo de informação para quem se aventura, né? A galera tipo Alexandre Vilela, que tá em todo jogo do Fluminense. O Fluminense vai iniciar sua trajetória na próxima quarta-feira e os ingressos para os tricolores que desejarem comparecer ao estádio Alejandro Villanueva já estão à venda. Os ingressos custam R$ 239,90 soles peruanos, cerca de 325. Meu Deus, gente, ingresso caríssimo para esse jogo da Copa Libertadores. E eu fui descobrir há pouco tempo que a moeda lá do Peru é mais forte do que a brasileira. Eu não sabia disso, eu não estava sabendo disso, porque geralmente a gente sabe que a moeda brasileira é maior do que a maioria daqui da América do Sul, mas a moeda peruana aparentemente está melhor do que a brasileira. Para quem quiser efetuar a compra, é preciso estar com cartão de crédito internacional habilitado. Os torcedores deverão apresentar o ingresso impresso e o documento de identidade ou passaporte para entrar no estádio. A torcida do Fluminense ficará localizada na zona leste do estádio. Os portões serão abertos às 4 da tarde do horário local. Então tá aí as informações para a galera que quer assistir esse jogo. O Fluminense conseguiu uma cota de 100 ingressos, né? Quem é sócio e for, pode retirar esse ingresso de forma gratuita, mas vai ser os 100 primeiros. Assim,
não deve ter muitos torcedores do Fluminense. Se tiver 200 a 500, eu já vou me surpreender muito. Porque é um jogo em Lima, é caro ir, não tem aquela mobilização, por exemplo, de ir contra o River Plate, até porque a moeda argentina é muito mais fraca em relação à brasileira. E o Capuano me lembrou bem, né? Ano passado, o jogo contra o River Plate caiu num feriado prolongado aqui no Brasil, né? O jogo era na quarta, na quinta era feriado de Corpus Christi. E aí, sexta-feira era ponto facultativo para muita gente, não ia trabalhar. E aí a galera foi em peso. A gente colocou 4 mil torcedores lá no estádio do River Plate. Não deve ter essa mobilização para um confronto contra o Alianza Lima, mas sempre tem gente disposta a ir. Inclusive, a Central Fluminense estará num jogo fora, será contra o Colo-Colo em maio. Né? Quando chegar perto aqui, a gente vai falar muito sobre isso, vai criar conteúdo para você, torcedor tricolor, nos acompanhar e acompanhar o Fluminense bem de pertinho. Bora pra curtinha do abraço aqui, sempre mandando um abraço pra galera que nos acompanha, mas tem informação aqui, cara, e essa informação é muito interessante, porque o Fluminense foi destaque no Superfoot Summit 2024, a jornada tricolor rumo à glória eterna foi assunto nesse super evento. O presidente Mário esteve falando um pouco sobre esse projeto de conquista da América, que ele detalhou o trabalho desenvolvido pela gestão ao longo dos últimos anos e que culminou no inédito título da Libertadores do Flu. O Mário também participou na quinta-feira, quando foi um dos convidados do painel Casas de Aposta como veículo de impulsionamento do mercado. Também, né, durante esses dias de evento, contaram com as participações do Paulo Angione, o Fred, né, o diretor de planejamento esportivo, e também a Roberta Fernandes, do departamento jurídico do Fluminense. A mesa foi mediada pelo Getúlio Vargas, apresentador da TV Band. Então, o Fluminense fazendo muito sucesso aí na indústria esportiva e aí direcionado ao futebol, porque é um caso de sucesso essa reconstrução do Fluminense terminando nesse título da Libertadores. A gente espera que não tenha terminado. Já ganhamos a Recopa depois da Libertadores. A gente quer muito mais. A gente quer que o Fluminense realmente vire um case de sucesso de ganhar muitos títulos, tá certo? Mas tá aí essa informação, a curtinha do abraço. Agora eu vou mandar um abraço aqui pro Everaldo de Campina Grande, pro Lauderan de Gama, Distrito Federal, pro Evando de Balneário Barra do Sul, pro Josio de Niterói, Jefferson de Caxias, meu conterrâneo, Ricardo Queiroz de Itaboraí, pro Pedro Bernardo de Adrianópolis, Nova Iguaçu. Valeu demais, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Vambora falar de negócio fechado? Porque o Fluminense fechou negócio e anunciou isso nas suas redes sociais. Tá aí na tela, torcedor tricolor, o Fluminense acertou a renovação com Cauã Elias, né? O Fluminense já tinha acertado, a gente já tinha essa informação um tempinho, que tinha chegado a um denominador com o staff, e agora o Fluminense formalizou essa renovação porque ele completou 18 anos, né? Ele só poderia assinar realmente o contrato no momento que fizesse 18 anos, foi o que aconteceu nessa quinta-feira. Então, Cauã Elias, vínculo até 2029, 5 anos de contrato para ele. O contrato anterior iria até dezembro de 2026. Abre aspas aí para o que falou o Cauã Elias. Essa renovação é muito importante para mim. Estou muito feliz. Um presente de aniversário como esse é o que muitas pessoas querem. Agora é continuar treinando bem para que, quando o momento chegar, eu possa desfrutar e fazer o que eu sei de melhor, que é gol. Celebrou o Cauã Elias. Há 2 meses, gente, a multa rescisória do Cauã cresceu de 280 milhões para 376 milhões para o exterior. Na cotação atual, são 70 milhões de euros, é muita grana. No início do ano, devido a esse impasse, você lembra, a gente trouxe aqui na Central Fluminense algumas informações que o jogador demorou a passar a integrar o elenco que disputava o estadual enquanto os titulares não entravam
em ação. O Cauã Elias foi destaque da seleção brasileira sub-17 no Sul-Americano, também atuou pelo Tricolor, né? Foi a estreia dele em La Paz contra o The Strongest pela Libertadores do ano passado. Em outubro de 2023, o Cauã foi um dos escolhidos do jornal britânico The Guardian na lista dos 60 melhores jovens talentos da nova geração. Então a gente tem uma joia nas nossas mãos, é realmente um jogador que tem um potencial muito grande. O Fluminense precisa ter essa paciência, acabou de completar 18 anos, tem um bom tempo para desenvolvê-lo, para realmente conseguir lapidar o Cauã Elias para ele chegar mais pronto nos próximos anos a vestir a camisa do Fluminense, porque esse ano eu acho muito difícil ele ter espaço com o Germancano, com o John Kennedy. O Fluminense fez um investimento no Lelê e está apostando no Lelê, então eu acho ali que ele é a quarta opção. Eu acho que vai ficar um pouquinho difícil para essa temporada, mas pode ter uma brecha ali dele entrar alguns minutinhos num jogo, em outro, e etc e tal. Mas eu acho muito mais importante o Fluminense conseguir dar minutos a ele na base, jogar no sub-20, não parar esse desenvolvimento, não só ficar no time de cima treinando. É importante ele ter esses minutos. Vai estar numa categoria acima, agora não, né? Porque agora ele completou 18 anos. Mas, enfim, ele tem uma idade inferior à galera realmente que já está no último ano de sub-20, por exemplo. Então vai ser importante ele criar essa casca de se desenvolver fisicamente também para aguentar o tranco no futebol profissional. A gente sabe como isso é importante, né? O jogador jovem precisa ganhar massa magra para ficar mais forte, né? Para ter uma maior resistência no futebol e crescer fisicamente, cara, porque o futebol hoje realmente é muito físico, gente. É muito físico. A gente lembra o John Kennedy quando começa aqui no Fluminense, olha lá a foto do John Kennedy, como ele começa. E agora como está fisicamente o John Kennedy. O Luiz Henrique, vê lá quando o Luiz Henrique joga os primeiros jogos no Fluminense, vê quando o Luiz Henrique sai do Fluminense, ou vai ver agora o físico do Luiz Henrique. Então, realmente precisa ser feito um trabalho até para quando o Cauã chegar, né, e a gente realmente precisar dele nos jogos do profissional, ele está muito preparado para ajudar e fazer gol. É o que ele sabe fazer, né? Todo mundo sabe disso na base, ele arrebenta demais. Então, muito boa notícia, né? Essa renovação com o Cauã Elias. Aí surgiu o interesse do Vasco, a torcida do Fluminense ficou até com medo de perder essa joia, mas deu tudo certo, o Fluminense conseguiu resolver. Parabéns à gestão do Fluminense, que tem feito esse trabalho muito bacana de renovar com as promessas da base. Vamos falar aqui da arrecadação da torcida do Fluminense para o primeiro jogo na Copa Libertadores, que é contra o Colo-Colo. Na noite dessa quinta, as principais organizadas do Flu divulgaram a primeira parcial de arrecadação para a realização da festa contra o Colo-Colo. Ano passado, a torcida tricolor deu um show. Era uma festa mais bonita do que a outra. Até o momento, só alcançaram 5% da meta. A expectativa é arrecadar cerca de R$20 mil. Por enquanto, só R$1.113 foram arrecadados. A galera tem que chegar junto aí para ajudar a torcida tricolor a fazer mais uma bela festa. Tá aí como você pode doar as organizadas do flu@gmail.com no Pix. Tem ali também o QR Code. Ajude na festa da torcida tricolor, torcida do Fluminense sempre fazendo belíssimas festas. O Fluminense deve ser um dos clubes também com maior média de novo na Copa Libertadores, porque a torcida do Fluminense gosta uma noite de Copa, né? A torcida do Fluminense vai em peso nos jogos da Copa Libertadores. Ajude nessa festa, torcida tricolor. Vai para o jogo contra o Colo-Colo, a estreia do Fluminense, deixa aí nos comentários, porque é muito importante. Vai que a galera que não tá muito afim de ir, dá uma animada, vendo você mandando essa mensagem. Então, sempre é bacana. Tá aí a meta da torcida tricolor, contribua com essa festa.